Uma das formas mais importantes e estratégias também para estudo da redação é você tentar consultar as propostas passadas. Então, para você que vai prestar ITA, não sabe por onde começar, o que a banca espera, como proceder, se liga que nessa aula a gente vai analisar a redação ITA 2022. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade para vocês. E nesta aula especificamente a gente vai abordar, analisar, estudar, claro, o tema de redação que caiu no ITA 2022. O tema foi esse, a influência do medo nas ações humanas. E de cara o aluno pegava essa proposta e ficava perdido. Nossa, que tema difícil, que tema subjetivo, que tema pouco palpável, não é mesmo? Mas calma que eu vou explicar tudinho para você. Antes de mais nada, quero pedir aquela gentileza de sempre. Gente, curte aí esse vídeo, compartilha esse conteúdo, faz isso no começo para poder divulgar o nosso trabalho e, claro, mostrar para o YouTube que nós somos relevantes aqui. Além disso, você pode se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que tem notificação de vídeos que você vai receber toda semana praticamente. Agora sim, a gente pode ir para o nosso conteúdo. Editor, sobe para mim a proposta na íntegra. Olha só que a proposta, a comanda dizia para vocês. Com base no seu conhecimento em pelo menos um dos itens da coletânea, discorra argumentativamente sobre o seguinte tema: a influência do medo nas ações humanas. Veja que nós temos essa temática aqui, a influência do medo nas ações humanas. Quando a gente pegava esse tema propriamente, a gente tinha uma situação que é um alto grau de subjetividade, um alto grau de incerteza e até um teor vago da proposta. Afinal de contas, quando a gente fala de medo, é um sentimento humano sim, é uma manifestação que todo ser humano tem. Mas veja, não é só falar do medo, é falar como o medo influencia as nossas ações, as nossas atitudes. E aí na sua cabeça poderia vir várias situações em que o medo te inibe de agir, em que o medo às vezes lhe proporciona um desafio para que você possa superá-lo e dessa forma alcançar os seus objetivos. O medo do escuro, o medo terrífico de alguma assombração. Enfim, existem inúmeros medos em relação à nossa realidade, à nossa perspectiva, e cada um de nós, subjetivamente, tem uma relação diferente com o medo, que muda com o passar do tempo, na infância, na vida adulta, na velhice, enfim, era uma temática extremamente abrangente, vaga, subjetiva, imprecisa e inexata. Isso complicava bastante a nossa vida. Mas a comanda trazia esta outra informação que vocês estão vendo aí. Falava dos seus conhecimentos, mas também falava o seguinte: você teria que pegar um dos itens, pelo menos, da coletânea, dos textos motivadores, no caso. Veja que ele delimitava, você tinha 3 textos motivadores e você poderia buscar, além dos seus conhecimentos, informações que fossem norteadas a partir desses textos motivadores. Ou seja, ler e entender esses textos era crucial para que você pudesse apontar um delineamento, um foco, uma orientação, uma estratégia de produção textual. Por isso mesmo que o próximo passo, depois de ter contato com essa temática, era ir justamente para os textos motivadores. Então, editor, sobe para mim o primeiro texto. Vamos começar com a leitura então agora. Ao princípio esperança, contrapomos o princípio responsabilidade, e não o princípio medo. Pera lá. Esperança, responsabilidade e medo. Temos o princípio esperança, e esse princípio esperança ele não está contraposta ao medo, mas sim ao termo responsabilidade. Não ficou nada claro ainda, vamos continuar. Mas certamente o medo pertence à responsabilidade, tanto quanto à esperança. Então quer dizer que o medo pertence à responsabilidade e a esperança também está associada à responsabilidade. A responsabilidade é um termo macroscópico, certo? Em que se enquadram, em que se insere o medo e a esperança. Parece que é isso. Vamos continuar. A esperança é uma condição de toda ação, pois ela supõe ser possível fazer algo e diz que vale a pena fazê-lo em uma determinada situação. A esperança nos mobiliza, nos movimenta, nos impulsiona. Para o homem experimentado, experiente, né? E mesmo para o favorecido pela sorte, pode tratar-se de algo mais do que esperança, da certeza daquele que confia em si mesmo. Mas, por maior que seja a confiança em si, só se poderia ter a esperança
de que os desdobramentos daquilo que já se obteve será no fluxo imprevisível das coisas aquilo que se desejou. Então o homem experimentado, ele tem esperança, ele confia que aquilo porventura vai acontecer, ele tem uma certa ciência de que aquilo realmente vai resultar num objeto de desejo que ele tanto lutou para ter, certo? O homem experimentado. Os homens experientes, ele ainda acrescenta, sabem que um dia podem desejar não ter agido daquela ou desta forma. O medo de que falo não se refere a esse tipo de incerteza, ou ele pode estar presente apenas como efeito secundário. Com efeito, é uma das condições da ação responsável não se deixar deter por esse tipo de incerteza, assumindo-se, ao contrário, a responsabilidade pelo desconhecido, dado o caráter incerto da esperança. Isso é o que chamamos de coragem para assumir a responsabilidade. Então veja o que ele está falando, que a coragem de assumir a responsabilidade é a coragem de desafiar essas incertezas que a gente tem de acordo com as perspectivas do futuro, certo? E aí ele acrescenta agora finalmente a palavra medo, que é onde a gente quer chegar. O medo que faz parte da responsabilidade não é aquele que nos aconselha a não agir, mas aquele que nos convida a agir. Trata-se de um medo que tem a ver com o objeto de responsabilidade. Então ele está falando o seguinte, agora chegamos a um entendimento um pouco mais claro. O medo nada mais é do que aquele sentimento que deve nos impulsionar a agir, porque nós temos uma responsabilidade inerente às ações que nós tomamos. O medo é aquele sentimento que nos leva a agir, portanto nos impulsiona segundo esse texto. Aí ele continua, vamos lá. A responsabilidade é o cuidado reconhecido como obrigação em relação a outro ser, que se torna preocupação quando há uma ameaça à sua vulnerabilidade. Mas o medo está presente na questão original, com a qual podemos imaginar que se inicie qualquer responsabilidade ativa, o que pode acontecer a ele se eu não assumir a responsabilidade por ele. Então veja, o medo ele está presente no que impulsiona a gente a nos responsabilizar por certas pessoas. Se eu não agir por ela, se eu não interceder por ela, pode acontecer alguma coisa errada com ela. Então esse medo de que aconteça de repente alguma coisa imprevisível com ela me faz agir. É o medo que nos impulsiona a ação, mais uma vez reforçando a ideia desse texto número 1, ok? Quanto mais obscura a resposta, maior se delineia a responsabilidade. Quanto mais no futuro longínquo situa-se aquilo que se teme, quanto mais distante do nosso bem-estar ou mal-estar, quanto menos familiar por seu gênero, mais necessitam ser diligentemente mobilizadas a lucidez da imaginação e a sensibilidade dos sentidos. Torna-se necessária uma heurística do medo capaz de investigar que não só descubra e represente um novo objeto como tal, mas que tome conhecimento do interesse moral particular ao ser interpelado pelo objeto, algo que jamais teria ocorrido antes. Então, resumindo aqui o texto número 1, o medo que ele nos cita, nesse caso, é o medo em relação ou vinculado à responsabilidade. O medo de necessariamente ter que agir mediante a responsabilidade que nós temos diante dos outros. Veja que é o medo que nos impulsiona. Seria, então, a visão apresentada pelo texto número 1. Já o texto número 2 é um poema do Drummond. Olha o que ele fala. Eu adoro esse texto, inclusive, né? Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. E nesse caso? Você percebeu que nesse caso nós temos um viés bem fatalista em que o medo é a nossa companheira e que esteriliza qualquer tipo de sentimento? Então seria, em síntese, um medo que nos aprisiona, que nos delimita, que nos impede de ir além. Agora, esse texto 3, que trazia uma imagem do Pavel Kuzinski, eu acho fantástico. Esse artista, inclusive, é maravilhoso, porque ele faz uma análise social a respeito dos grandes dilemas da contemporaneidade de maneira brilhante, com imagens e ilustrações assim, fantásticas mesmo, bem questionadoras, como é o caso desse desenho aí, dessa imagem.
Veja que nesse caso nós temos o que? Uma escada. E a escada permite sair desse buraco, desse vão, desse lugar em que ele se encontra isolado de tudo e de todos. Mas a criança, ou o sujeito, não sei dizer, desfigurado, ele não quer sair desse lugar, ele tem medo de sair desse lugar, ele tem medo de ver o horizonte, ele tem medo das perspectivas que se apresentam ao subir a escada. Então ele acaba se limitando. Parece muito com um mito que a gente escuta bastante, que a gente conhece muito bem, quem gosta de filosofia, né, principalmente dos socráticos. Lembra do mito da caverna de Platão? Parece muito com isso. As pessoas se inibem de atingir coisas melhores pelo medo. Então, de novo, a gente tem semelhante ao texto número 2, o medo que nos limita. Agora que você lê os textos comigo, agora que você consegue estabelecer algumas conjecturas, percebe que, na verdade, apesar de ter 3 textos, nós temos basicamente 2 perspectivas do medo. O medo que nos impulsiona, assim como também existe o medo que nos aprisiona. E uma dessas situações de interpretação de medo deveria aparecer no seu texto. Claro que, aliado a isso, a gente poderia também recrutar outros tipos de perspectiva do medo também, por que não? E pensando nesse tema, a gente poderia também, claro, para nos ajudar, fazer uma listinha daquilo que nos causa medo. Afinal de contas, o que causa o medo, que é um sentimento inerente a todo homem? Bom, eu acho particularmente, aí cabe você também colocar nos comentários, deixa aqui seus comentários, participe desta aula, aquilo que também poderia causar medo, né? Para mim, por exemplo, número 1, o que causa medo é a insegurança do futuro. Você está prestando vestibular, você não sabe se vai passar, se vai conseguir ingressar no ITA ou não. Não existe essa insegurança, essa incerteza, esse receio de enfrentamento até mesmo do futuro. A gente às vezes fica torcendo para o dia da prova não chegar porque a gente tem medo desse enfrentamento. Olha só, a grande interrogação que nos leva a não perseguir o futuro, o medo, o receio desse futuro possível, incerto. O que nos causa medo também, no meu ponto de vista, é a falta de inteligência emocional. A falta de preparo emocional para situações, problemas e a falta também de experiência. Quanto mais jovem, menos experiência, e essa falta de experiência nos faz temer aquilo que nós não vivenciamos ainda. E, nesse caso, falta inteligência emocional para nós lidarmos com essas questões. E a escola, a família são grandes responsáveis por essa limitação dessa inteligência emocional que nos prepara para um enfrentamento das coisas. Uma outra situação que também nos causa medo é o receio pela aceitação da sociedade. Veja que na atual conjuntura, quando a gente fala de redes sociais, quando a gente fala da divulgação da autoimagem, quando a gente se compara com pessoas que têm um ideal de perfeição naquelas imagens belíssimas que nós temos no Instagram, TikTok, etc., a gente tem muito medo de apresentar uma imagem nossa, porque a gente tem receio também da aceitação do coletivo. Olha só que esse medo está muito intimamente relacionado à atual conjuntura, e percebê-lo seria interessante para sua redação também. Outras coisas que nos causam medo e que ficaram latentes durante o período pandêmico. Olha o tema de redação ITA 2022, dialogando com o intervalo de tempo da questão da pandemia, da insegurança sanitária. Então, o medo da morte, o medo de perder parente, o medo de ficar doente, o medo de ficar acamado, o medo de contrair a doença Covid-19. Em geral, então, a gente poderia dizer também que o medo é alguma coisa que está associado ao imprevisível, ao desconhecido, ao metafísico, por que não? A gente não tem medo, às vezes, de espíritos, de mal-olhados. A gente assiste a um filme de terror e de repente sai com aquela sensação de angústia, de ansiedade. Com certeza o medo também está associado a esse ambiente das percepções subjetivas de acordo com o contato metafísico, daquilo que a gente não consegue explicar fisicamente. Cara, você percebe então que tinha muita coisa para falar no final das contas em relação a esse tema? Tinha bastante. Como eu disse, coloca nos comentários se eu deixei de falar alguma coisa que lhe causa medo. Gente, se existem causas para o problema do medo, quais as consequências? O que você acha que isso pode gerar nas pessoas? Eu também fiz uma listinha aqui pra gente. Ó, em primeiro eu coloquei que o medo pode limitar a gente. Se a gente tem muito medo das coisas, a gente não faz. A gente não enfrenta. A gente não vê alguma coisa positiva mais pra frente. A gente não consegue colher os frutos porque a gente é impedido de seguir à frente nos desafios, porque nós temos medo disso. Então quer dizer que, em segundo lugar, os sonhos não se concretizam. E os sonhos não se concretizando, a gente também fica infeliz. Então a gente pode dizer que o medo pode gerar na gente uma infelicidade? Sim.
O medo também pode nos limitar profissionalmente, afetivamente, nas nossas realizações pessoais. E tudo isso leva à frustração, à depressão, à ansiedade, à angústia. E como esse problema, então, o que vocês acham? Eu sei que não é nem aqui, né? Mas como que vocês acham que esse problema pode ser superado? Olha, existem formas de superação desse medo. Uma maior autoconfiança é uma forma de superar o medo, quando a gente tem mais confiança em si mesmo. Essa confiança, obviamente, tem que ser muito bem trabalhada dentro de casa, com a ajuda de psicólogos e de especialistas nas áreas da inteligência emocional e assim por diante. Claro que as experiências de vida, à medida que a gente vai tendo cada vez mais experiências, os medos também, os anseios, eles vão mudando de nível ou sendo superados. Isso é importante também. Quanto mais experiências de vida nós temos, quanto mais nós nos abrimos para essas experiências, mais a gente tem menos receio. A obstinação, o preparo para alguma coisa, o trabalho intenso e o treinamento fazem com que a gente supere o medo. A exemplo do vestibular que você vai fazer este ano. Não é verdade que quanto melhor preparado você estiver, mais autoconfiança vai ter, mais uma inteligência emocional sólida para lidar com as experiências negativas também você vai ter? E aí você consegue superar com maior tranquilidade esse medo? Veja que o preparo ajuda demais essa superação. Dito tudo isso, agora a gente pode pensar na elaboração de um projeto de texto estratégico. Para a elaboração desse projeto de texto, vale lembrar, para você que não assiste às nossas aulas, projeto de texto é toda aquela estrutura, aquele esqueleto, aquele esqueminha, aquele planejamento, aquela organização ou mapa mental que você faz antes de fazer o próprio rascunho. É quando você delineia estrategicamente o que você vai colocar em cada um dos parágrafos, em cada um dos períodos. E eu fiz um projeto de texto pensando nesse tema. Editor, sobe para mim esse projeto, por favor. Olha só agora na telinha inteira de vocês esse projeto de texto. O que eu defini mais ou menos com vocês aqui? Eu defini que a minha introdução, o meu desenvolvimento 1, 2 e a minha conclusão vão ter mais ou menos a mesma proporção aí em termos de período, né? Você pode perceber que a diferença aí é que no desenvolvimento nós temos 4 períodos e na introdução e conclusão nós temos 3, um a menos apenas, né? Veja então o que a gente pretende fazer na introdução. Eu vou fazer uma contextualização, vou iniciar a discussão do problema, aludindo a uma ficção do Stephen King, que é um dos fenômenos dentro da literatura e que fala bastante dessa questão do medo, né? Todas as suas obras são baseadas bastante nessa questão do despertar o terror, ao mistério, ao que está além dos nossos olhos, ao metafísico, ao sobrenatural. Na sequência, eu vou problematizar, que nada mais é do que inserir o quê? O problema, a comanda de redação, que é trazida lá no comecinho da proposta. No terceiro período, eu vou fazer a tese. E a minha tese, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou falar para vocês que o medo é um delimitador do homem. Então, eu não vou falar de um monte de coisa. Eu não quero falar de um monte de coisa, até porque não dá. Quando a gente pensa em fazer uma redação com um tema tão vago e amplo como é o medo, a gente tem que ter muita clareza, muita consciência de que tem que haver uma delimitação temática. E nesse caso, a minha tese vai delimitar a discussão deste tema falando do medo como um fator de limitação, que é um conteúdo, que é uma perspectiva trazida pelo texto 2 e 3. Então, não vou praticamente abordar o texto número 1, ok? E além de tudo isso, eu já delimitei também o que eu vou colocar em D1 e D2. Eu vou falar que o medo é o limitador do homem como fator biológico, já vou explicar para vocês o que é isso, e vou também falar que o medo é um elemento que limita o homem ligado à fragilidade da juventude, associado bastante a essa nova geração. Tudo bem? Agora no desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, a minha estratégia é fazer 4 períodos. O primeiro período é o meu tópico frasal, em que eu vou trazer novamente o fator biológico. No repertório, que é o período 2, eu vou trazer a obra Sapiens, do Yuval Harari. No terceiro período, eu vou fazer uma argumentação que nada mais é do que uma análise de Sapiens associado ao tópico frasal. No quarto período, eu trago uma comprovação falando bastante da questão da Covid, que é um tema bem contemporâneo, a prova nesse caso. No segundo desenvolvimento, o tópico frasal vai ser baseado na nomenclatura, na delimitação, norteamento a partir da juventude fragilizada pelo medo, que limita também. Repertório, eu vou trazer as redes sociais, um conhecimento que é de senso comum. No terceiro período, eu trago uma argumentação associada a esse repertório ao meu contexto do tópico frasal. E no quarto, eu vou trazer a comprovação
a partir do crescente índice de suicídio entre jovens. Veja que é uma comprovação bem pertinente para falar da fragilidade por conta do medo. E na conclusão, gente, que é o parágrafo mais curtinho, eu vou fazer uma retomada da tese, do problema, que eu atribuí lá no começo do texto, na introdução. Na sequência do meu segundo período vai ser baseado na síntese de D1 e D2, que é o resumo bonitinho. E depois, por último, um último período aí de fechamento com uma frase de efeito para arrematar definitivamente o texto. Esse é o meu projeto de texto, e isso é que eu pretendo fazer no meu texto inteiro. Mas é claro que o professor não vai deixar ninguém desamparado. Eu não vou ficar no projeto de texto, eu vou trazer para vocês o texto na íntegra. E dessa forma você vai verificar como a gente trabalha parte a parte. E você pode utilizar esse modelo que eu vou trazer aqui como uma referência para você melhorar consistentemente e sistematicamente a redação do ITA. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero sinalizar para você a importância de escrever uma redação por semana. Você está treinando para as redações? Você está treinando para os vestibulares? Se você ainda tem um tempo bacana para os vestibulares, a minha recomendação é que você faça pelo menos uma redação por semana. Fazer essa redação, criar o hábito de escrever uma vez por semana é fundamental para que você se prepare muito bem para os vestibulares. Mas só que, para além de você fazer uma redação, lembra que você tem que ter uma correção detalhada, profissional e que te conduza a uma melhora. Se porventura você não tem um profissional que possa fazer esse trabalho por você, você pode acessar Corrige-me. Nós temos diversos planos para que você possa se tornar uma das pessoas agraciadas pela nossa equipe. A gente tem uma correção detalhada, personalizada, profissional e voltada para a sua melhora, com uma correção pedagógica, que é bem didática de entender, e dessa forma você consegue melhorar gradativamente. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse a nossa plataforma pelo link que está na descrição desse vídeo. Certamente você vai gostar bastante e você vai encontrar um plano que caiba no seu bolso. Isso é muito importante. Feito esse merchanzinho de praxe, agora sim a gente pode ir para o nosso modelo de redação. Editor, sobe para mim agora na tela inteira, para todo mundo poder visualizar bem, inclusive na telinha do celular, a introdução. Veja que eu trouxe aí para vocês uma introdução dividida bonitinho com cores distintas para que você possa acompanhar essa leitura e não perder nada. Veja que na nossa contextualização a gente começa com Stephen King, vamos lá? Stephen King se notabilizou com narrativas aterrorizantes, as quais tematizam o medo associado ao desconhecido, ao sobrenatural, tal como em O Iluminado, obra que foi inclusive adaptada aos cinemas. Veja que eu trago o quê? Um repertório a partir desse primeiro contato, da minha contextualização do meu primeiro período. Nesse primeiro período eu já, de antemão, localizo o leitor no assunto que a gente vai tratar, que é o medo, que é a questão do terror, tá? Na sequência, eu insiro já a minha problematização, que é a abordagem justamente trazida pela comanda de redação. Nesse viés, assim como na ficção, o sentimento de angústia e de incerteza traduz muito da condição humana diante da realidade. E, como nas histórias do escritor, o temor ao desconhecido se mostra como um grande delimitador das ações humanas, tanto positiva quanto negativamente. Então veja que eu estou determinando que o medo é um delimitador das ações humanas, nos inibe de fazer as coisas. E essa inibição pode ser positiva e pode ser negativa. É o que eu pretendo desenvolver ao longo do texto. Limita o ser humano? Limita, mas pode ser que limite de forma positiva e negativa. Tal fato, olha só agora finalmente a nossa tese, a nossa proposição, né? O que a gente pretende desenvolver ao longo do nosso desenvolvimento, tal fato pode ser explicitado pela questão biológica do homem, assim como pela fragilização emocional que preocupa as novas gerações. Então, se a gente for pensar de forma respectiva, né, sequencial, significa que, positivamente, eu vou falar da questão biológica, percebeu? E negativamente da fragilização emocional das novas gerações. Perceba então que nosso texto, a introdução foi muito bem estrategicamente elaborada, que é isso que o ITA gosta mesmo, essa elaboração estratégica, bem pensada, bem articulada, ok? Na sequência, então, nós temos o quê? Vamos lá, o desenvolvimento 1. Vamos começar primeiro pelo tópico frasal. De início, observa-se que esse sentimento é um aspecto associado inerentemente ao homem e que lhe permitiu a preservação. Como assim? Lembra que eu falei positivamente? Lembra que eu falei aspecto biológico? É isso que a gente vai abordar aqui. Então, de início, a gente vai mostrar uma faceta do medo que delimita, mas que permite também a preservação humana. Vamos ver. Segundo o intelectual Yuval Harari, em sua obra Sapiens,
O gênero Homo surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. E embora mais frágil fisicamente do que outras espécies, conseguiu sobreviver e evoluir ao longo da história devido não só à sua inteligência, mas também por conta do medo, o qual lhe propiciava a capacidade de prever ações que lhe trariam riscos à vida, como evitar enfrentar um predador. Perceba, na obra Sapiens nós temos uma ideia que é a do medo como eventual limitador das nossas ações, para que a gente não enfrentasse o desconhecido ou conhecido, né, como é o caso de um predador, para não morrer. Ou seja, a gente preservou a nossa existência. Veja que nosso repertório é bem pertinente a essa situação de preservação, o medo como um fator limitante para nós preservarmos a nossa existência. Agora nós temos a argumentação, que é a articulação dessa ideia trazida pelo repertório ao tópico frasal, né? Passados tantos anos, esse sentimento ainda é um mecanismo eficaz que limita os anseios humanos para lhe preservar a vida diante de eventos imprevisíveis previsivelmente arriscados. Agora vem a comprovação. Essa comprovação é fundamental para você provar para o seu corretor que isso realmente é válido. Provar para o seu leitor que realmente você está certo. Prova disso é o recente período da pandemia em que, certamente, muitas vidas foram preservadas pelo receio de contrair a doença, o que levou os brasileiros a adotarem várias medidas sanitárias, como isolamento social e uso de máscaras. Isso preservou vidas pelo nosso instinto de sobrevivência. O medo foi crucial nesse aspecto. Agora a gente vai abordar no desenvolvimento 2 o quê? A juventude, que se limita pelo medo. Juventude essa fragilizada. Olha só o nosso tópico frasal. Além disso, a limitação causada pelo medo excessivo imposta aos jovens pode sinalizar uma juventude fragilizada e sujeita a doenças mentais, que é um fenômeno realmente contemporâneo, que é uma situação que a gente observa claramente, nitidamente pela disseminação cada vez maior das redes sociais, e que, olha só, o Ita ia adorar que você colocasse. Por quê? Porque é uma questão muito atual, muito contemporânea, e você prova para o seu corretor que você está atento aos movimentos sociais, às coisas que afetam a sociedade na atual conjuntura. Vamos continuar. Agora o nosso repertório, lembra que esse repertório ele não é legitimado por elementos esses de autoria, assim como, por exemplo, de um autor famoso, reconhecido. É legitimado pela situação presente, pela minha percepção crítica diante da realidade. Nessa perspectiva, potencializado pelas novas tecnologias da informação, as redes sociais surgem como um fenômeno de entretenimento que prende a atenção das novas gerações de modo a catalisar temores numa faixa etária naturalmente mais sensível e insegura. Então as redes sociais catalisam medo dentro dessa faixa etária que é mais sensível e insegura naturalmente por conta do período de descobertas, de falta de experiência, claro. Tal como o receio de serem invisibilizados ou cancelados por conta do uso indevido dessas ferramentas de comunicação. Veja, os jovens, eles têm medo mesmo, e têm receio mesmo de serem cancelados, de serem invisibilizados, porque essas ferramentas de comunicação também deram a margem a esse medo, um medo de não serem vistos, de serem punidos, de sofrerem um bullying, de inúmeros outros fatores de exposição que as redes sociais trouxeram, portanto. Agora, olha só a nossa argumentação em cima dessa informação. Esses medos são promovidos por um ambiente online tóxico, que também impõe padrões estéticos inatingíveis que, uma vez não atingidos, podem gerar sentimentos negativos como a redução da autoestima e sensação de não pertencimento. Sensação de não pertencimento a um grupo. Como resultado, olha a comprovação disso tudo, como resultado disso, há um aumento dos índices de doenças mentais, depressão e até casos trágicos de suicídio. Veja então que a gente trouxe essa argumentação desenhada a partir do receio dos jovens, do medo que fragiliza, do medo que impõe limites e do medo que leva até mesmo a um aumento trágico das questões que envolvem doenças mentais e também suicídio. E finalmente, para concluir esse texto, dá uma olhadinha aí no último parágrafo. Dado o exposto, vamos recuperar o tema. Dado o exposto, percebe-se que o medo corresponde a um sentimento que limita o homem. Veja que a gente está retomando a tese também, né? Porém, verifica-se que ele pode ser compreendido em várias facetas, já que permite a preservação da humanidade, mas também pode ocasionar um cenário trágico numa sociedade carente e fragilizada emocionalmente. Vocês perceberam que a gente simplesmente
Sintetizou, resumiu o que está em D1 e D2 nesse segundo período? Pois bem, essa é a função então desse período intermediário da conclusão modelo ITA, beleza? E agora o fechamento definitivamente do texto com uma frase de efeito, com uma construção um pouco subjetiva, né? Assim sendo, embora dual, o temor faz parte do ser humano como um eterno antagonismo entre o bem e o mal. Fechamos o texto com uma frase de efeito. Gente linda do meu coração, espero que vocês tenham gostado dessa aula, embora tenha ficado um pouco longa aí, né? Mas é muito importante porque ITA realmente é complicado e ter em mente uma noção mais precisa do que essa prova cobra, de como você pode proceder criticamente na elaboração de uma redação bem bacana, é fundamental. Então eu espero que vocês tenham gostado bastante, bons estudos e até a próxima aula!